Pessoal, boa tarde. Nós já vamos começar. Eu vi lá na plataforma que 3 grupos já se posicionaram lá com relação ao questionário. 4. Teve um grupo agora, o Guilherme postou agora também. Deixa eu abrir aqui. Tudo certo. Ah, de maneira geral, gente, eu achei o questionário que vocês propuseram muito simples, viu? Com pouco explorativo, tá? Eu acho que vocês colocaram poucas perguntas para poder auxiliar as pessoas nos apontamentos dos temas. Tá? Inclusive, eu vi um questionário que estava com 100% das perguntas abertas. O que seria interessante vocês pensarem é que esse material ele vai ser transformado no Google Forms, convertido para o formulário do Google. E aí vai ficar um pouco mais difícil das pessoas preencherem, né? Mas está recebido, tá? Tá recebido. Só que, ao meu ver, ele ficou muito superficial, tá? Faltou muita coisa aí. Depois nós vamos dar uma observada, eu vou dar uma analisada nisso aí e, e nós vamos ver o que nós vamos fazer, tá? Muito bem. Vocês chegaram a ver os materiais que eu coloquei para vocês da turma anterior? Os líderes dos grupos? Sim, a Então, gente viu sim, Zé. e vocês optaram por não aprofundar como eles aprofundaram? Olha, eu vou explicar, tipo, pelo meu grupo, não sei Hum, pelo das outras pessoas. Mas, por exemplo, a gente tentou fazer uma coisa que ficasse mais focado, assim, sabe? Por exemplo, às vezes, se a gente der muita opção para a pessoa, ela pode olhar aquilo tudo e não saber o que que ela quer marcar, sabe? Então, a gente fez as perguntas mais abertas, né, para a pessoa escrever mesmo, porque daí ela é mais focada em escrever o que ela realmente quer. Se às vezes a gente colocar muita informação, tipo, hum, você pode escolher, sei lá, 3 itens dessa lista. E aí a pessoa uhum, começa a olhar aquele monte de coisa, pode ficar confuso. E isso também pode prejudicar para a gente definir os temas. Então, entendo. eu acredito que se a gente fizer de uma forma mais objetiva, fica mais fácil tanto para o produtor ou para o estudante que for preencher, né, esse formulário, e também fica mais fácil para a gente decidir os nossos temas. Por isso que a gente decidiu fazer dessa forma. Tá, entendi. Eu percebo o que você está falando, eu percebo no material que vocês mandaram. Eu percebo que vocês foram objetivos nisso e deixaram algumas perguntas com múltiplas escolhas e outras abertas. Isso eu consigo perceber. Tá? Agora deixa eu analisar com mais calma aqui, né, a questão da abrangência das perguntas, Pois é, tem né? uma turma que tá querendo entrar aí. Ué, eu não estou recebendo convite nenhum aqui não, viu, Tossan? Os que eu recebi, eu aceitei todos. Por exemplo, abrindo aqui o questionário, deixa eu ver aqui, ó. Você, Dominique, já se posicionou. Adria, Gisele e Guilherme. Vocês, por favor, me explique o que vocês pensaram quando vocês mandaram essa proposta. É igual o nosso grupo, a gente tentou fazer umas questões assim, não tão muito complexas para o produtor entender e assim, tentou ser o mais simples possível, eu acho. Então, o seu questionário, ele é 90%, 90% dele é pergunta aberta. A minha preocupação, sabe o que é a minha preocupação, Gisele?
é que a hora que vocês deixam uma situação muito aberta, não tem como tabular. E essa é uma preocupação. Porque, assim, existem dois tipos, quando a gente vai elaborar um questionário, são três enquadramentos. É um questionário estruturado, semi-estruturado e de perguntas abertas. Sabe? O questionário estruturado é aquele questionário que possui apenas itens para poder marcar, dentro de um limite. Tá? Então, quando você coloca lá, que cultura que você quer aprender? Aí tem a alternativa: café, feijão, soja, milho e mamona, por exemplo. Só essas alternativas, isso é questionário estruturado. O semi-estruturado, ele diz embaixo aqui, além das alternativas acima, mais alguma? É da sua escolha? Alguma sugestão? Isso é o semi-estruturado. E o aberto, você coloca lá, você quer aprender o quê? Que cultura você quer aprender? E simplesmente está aberto para as pessoas responderem. Então, alguém pode escrever assim, cultura do café, outros podem responder café, outros podem responder lavoura cafeeira, outros podem falar sobre cafeicultura, e tudo é o mesmo tema, é o mesmo assunto, porém com respostas diferentes. E não tem como a gente enquadrar isso, a não ser que a gente se debruce sobre o questionário e vá interpretar o que as pessoas estão falando para nós. E isso gera uma demanda de tempo e gera erro. Então, questionários abertos são extremamente complicados de se trabalhar. E a chance de se confundir no entendimento, isso é muito grande. Tá? E por isso é que eu coloquei para vocês o modelo da classe anterior, porque dentre todas as disciplinas que eu trabalho, que a gente faz um tipo de projeto assim, eu gostei muito desse modelo que eles fizeram. Tanto que, se vocês observarem o arquivo de perguntas e observarem a saída, as respostas, vocês vão perceber o quanto foi detalhado. Compreenderam? E isso é uma questão que é importante de ser observada quando se elabora um questionário. Né? E não só listar um monte de perguntas. Né? Não só listar um monte de perguntas, porque esse simples fato de listar perguntas, isso pode gerar um fator complicador muito maior do que perguntas de um questionário estruturado ou semi-estruturado. Tá? Particularmente, eu fico muito preocupado em disponibilizar um questionário onde 90% das perguntas são abertas. A pessoa fica ali muito mais perdida do que no questionário semi-estruturado. Tá? Muito bem. Adria, Guilherme. Então, Zé, nosso grupo, a gente cometeu também esse erro. Não pensamos que seria via Google Formulário, né? Esquecemos esse detalhe. É isso. Então, como você deve ter visto aí, o nosso questionário também foi quase 90% Perguntas escrito. abertas. Uhum, Isso. Aí, acho que vamos ter que modificar isso, porque vai, como você disse, é um complicador mesmo. O meu pensamento, sabe, pessoal? O meu pensamento é o como entender essas respostas depois, o como tabular essas respostas. Para isso, ser um direcionador. Por exemplo, 80% dos respondentes apontaram que gostariam de informações sobre o sistema de CMEI, sobre o sistema de plantio direto. Ou tantos por cento querem falar sobre, vamos dizer, agroindústria, ou sobre abertura de novos mercados. Sabe, as coisas têm que ser... Obviamente, a gente não pode fechar, porque quando a gente quer ideias, a gente não pode fechar. Mas, por outro lado, se abrir demais, vocês vão ter uma dificuldade muito grande de organizar as informações que vocês receberam. Então, assim, de todos os questionários que eu já fiz,
de todos os questionários que eu já orientei no meu doutorado, foram questionários semi-estruturados. Né? Meu questionário de doutorado, se eu não me engano, ele teve 180 perguntas, coisa nesse sentido. Imagina se fosse um questionário aberto. Tá? Então, tá certo que o fazer o questionário não faz parte do conteúdo da extensão rural, mas é uma informação extremamente importante, porque o que nós estamos fazendo é o planejamento de um evento, né, que vai culminar lá na frente com a divulgação ou apresentação de um tema que foi sugerido por quem vai assistir. Então, faz sentido para mim a gente fazer um questionário que realmente ele traga a opinião dessas pessoas ou um direcionamento para que a gente possa escolher temas que realmente vão atender as expectativas dessas pessoas. Um questionário aberto, ele é extremamente complicado, isso eu espero que vocês já tenham entendido, e um questionário fechado, estruturado, totalmente fechado, sem alternativas, ele também é limitador de pensamento. Então, tem que pensar nessa mescla. Tem que pensar em colocar algumas alternativas, tá? Porque existe uma questão muito importante que eu gostaria também de apresentar para vocês com relação ao público. Né? Esse público, vamos pensar assim, em faixa etária. Vamos pensar em agricultores que vão responder as perguntas de vocês, que têm a faixa etária entre 20 e 40 anos e que possuam, no mínimo, nível técnico. Essas pessoas, no olhar de vocês, na opinião de vocês, teriam maior facilidade para responder perguntas abertas? Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim, concordo com a Dominique. Né? Vamos passar agora para a próxima faixa etária. Vamos trabalhar com pessoas entre 40 e 60 anos. 40 e 60 anos são pessoas que conseguiam responder perguntas abertas com certa facilidade também, pensando no público, pensando no agricultor. Daqui um pouco nós vamos falar uma outra situação. Entre 40 e 50, entre 50 e 60. As pessoas responderiam perguntas abertas com certa facilidade? Eu acho que teria um pouco de dificuldade, né? Porque tem produtor que nem tem muito conhecimento, ensino para estar escrevendo, fica meio difícil. Nessa faixa etária, Gisele, a gente já começa a observar isso com bastante frequência. E é nesse ponto que você falou, Gisele, que eu quero chegar. Quando a gente pensa em agricultores acima de 60 anos, eles teriam facilidade, maior facilidade ou maior dificuldade para responder perguntas abertas? Dificuldade? Maior dificuldade. Porque nós observamos o seguinte, em especial quando a gente se refere à agricultura familiar. Nós observamos que agricultores mais experientes, com maior idade, ou nesse grupo de agricultores acima de 50, acima de 60 anos, nós observamos um nível de escolaridade menor. Existem muitos agricultores que têm dificuldade realmente de escrever. Isso não é a maioria, mas tem. Existe um grande grupo de pessoas, e aí eu quero até pedir a opinião dos meninos do Giga. No tempo que eu trabalhei na Emater, que a gente tinha que preencher questionários para certificação, Certifica Minas, a gente tinha uma dificuldade muito grande de o produtor preencher esses questionários, porque muitos deles tinham dificuldade em escrever a informação ali. Essa questão, vocês já observaram isso, meninos do Giga? Dificuldade de pessoas em preencher formulários? Agricultores? Ou vocês nunca se depararam com isso? Zé, eu acho que na nossa sala não tem. Não tem ninguém do Giga, não? Eu acho que não. Hoje. Tem o Carlos. Tem o Carlos, é. O Carlos é do Giga. Carlos Pois é. Eduardo. Ele não está aqui, né?
Pois é, isso é uma situação. Vamos falar um outro exemplo. Vocês que já fizeram eventos, já participaram de inscrição de eventos, né? Tem os meninos do GCAP, tem meninas de outros grupos de estudo que já organizaram eventos aqui na escola. Vamos pensar lá no momento da inscrição. Vocês se depararam com pessoas com dificuldade de escrever? Sim, Pois sim, é. sim. Isso é frequente ou é evento isolado? É isolado. Isolado? É frequente. Isso é frequente. São Como assim, situações Zé? Frequente? Você frequente que eu digo fala. assim, pessoas, vai fazer inscrição de 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, a maioria tem, vamos dizer assim, eu acredito que, considerando faixa etária acima de 50 anos, próxima de 60 anos, essas pessoas têm maior dificuldade em escrever. Algumas até escrever o próprio nome. Ah, sim, é frequente. Então é essa a situação que eu estou me referindo, sabe, Tanto Carlos? que nesses eventos que tem emissão de certificados, a gente faz algumas inscrições que, por exemplo, para a gente enviar o certificado, a pessoa tem que ter e-mail, né? Aí a pessoa, Aham. tipo, nem tem e tal, não Pois conhece é. o recurso. Isso, Júlia, é exatamente isso, crianças, que eu estou falando. A gente percebe que à medida que as pessoas, que a gente vai evoluindo na faixa etária, 50, 60, 70 anos, a gente observa com mais frequência pessoas com dificuldade de escrever, ou pessoas que realmente não têm o hábito de escrever. A gente observa, inclusive, o Bregagnoli, que é o reitor do Instituto, ele publicou um livro há alguns anos atrás, e que apresenta isso, né? Em especial esse fato na agricultura familiar, sabe? E os mais velhos têm o nível, né, o nível de escolaridade, ele é menor. Isso é um fato que nós observamos e nós temos que atentar a isso quando a gente pensa em solicitar dessas pessoas informações. Isso aí eu estou falando para vocês em termos de formato de questionário. Se é estruturado, se é semi-estruturado ou se é aberto. Agora, vamos pensar num outro porém. E se isso for no Google Forms? Vocês acreditam que nós vamos ter uma maior participação dessas pessoas ou não? Qual vai ser o público que vai participar como respondente desse questionário que vocês vão converter para o Google Forms para receber direcionamentos, apontamentos para as estações do dia de campo? Qual a faixa etária que vocês acham que vai sugerir para vocês? Eu acredito que seja um pessoal mais novo, né? Ou, por exemplo, meu pai, ele não sabe mexer com essas coisas. Então eu posso preencher no nome dele e vou perguntando para ele, sabe? Vai depender do filho e tal. Isso vai ser um fato que vai acontecer, vai ser necessário isso acontecer. Tá? Agora, em linhas gerais, a participação via Google Forms, ela vai atingir mais pessoas mais jovens, de 50 anos para baixo, que acesso ao WhatsApp, que não tem dificuldade de vista, porque muitos dos mais velhos não conseguem enxergar no celular, tem dificuldade de preencher. Tá? Então, nós temos que pensar em fazer uma estratégia, e isso é importante em termos de estratégia para apontamentos, que seja condizente com o público. Isso sim é um entendimento da nossa disciplina. Qual é o público que nós temos? Qual é o público que nós queremos atingir? Tá? Qual é a característica sociocultural? Qual é a característica de escolaridade dessas pessoas? Para que a gente possa promover ações que realmente atinjam essas pessoas e vocês consigam, de uma maneira representativa, ter a opinião delas. Então, quando vocês pensam num questionário, vocês têm que pensar assim: qual é o nosso público? Nós queremos abranger pessoas de 20 anos a 80 anos, tudo certo. A opinião do jovem para nós é importante. A opinião do agricultor, da agricultora em faixa etária mediana entre 30 e 50 anos
ela é importante? A opinião dos agricultores que estão entre 60 e 70 anos, elas são, eu não vou falar que elas são importantes, não. Elas são muito, mas muito mais que importantes. Muito mais que importantes. Ao meu ver, é o grupo que tem a opinião mais de peso maior para mim, por conta da experiência. Mas aí, como o senhor acha que a gente deveria fazer com essas pessoas que são, tipo, mais experientes? Igual você vai fazer com seu pai. Okay? Mas aí, por exemplo, entendo, só que eu não sei como colocar isso em prática. Pois é, aí nós vamos pensar agora, vamos pensar no questionário. Primeiro vamos pensar no questionário, depois a gente pensa na estratégia desse questionário chegar nessas pessoas, certo? Pode ser assim? Pode. Beleza. Para o jovem, o questionário aberto é legal, porque ele tem, a pessoa que tem maior escolaridade, ele tem essa capacidade de colocar em palavras o pensamento. Mesmo que isso leve a uma dificuldade de alinhar os apontamentos, porque tem resposta para quanto é jeito. Tá? Numa situação dessa, o questionário semi-estruturado, ele é adequado. Para pessoas mais velhas, o questionário estruturado, fechado, ele atende, mas limita. E aí o semi-estruturado, ele é um questionário que pode auxiliar mais. Porque você coloca 5 alternativas, 8 alternativas embaixo, alguma outra além dessas, alguma coisa assim? Ou, além das alternativas acima, você pensa em alguma outra? Entende? Porque é importante a gente direcionar de alguma forma, mas não fechar. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser 100% aberto. Então, eu gostaria de pedir para vocês, eu vou reabrir o link lá, né? Eu vou reabrir o link, eu vou permitir que vocês enviem mais um arquivo. Eu gostaria que vocês convertessem o questionário de vocês para uma situação de perguntas semi-estruturadas. Tá? Não precisa colocar todas as alternativas do mundo, mas na experiência de vocês, e aí vai muito de quem está elaborando o questionário. É importante que vocês, em grupo, troquem informações para que o conhecimento de vocês seja ajuntado, seja somado e tenha, vamos dizer assim, que contemple 90% das alternativas, por exemplo. Pois é. Pois não, fala, Felipe. Também eu acho que um questionário muito longo também, eu acho que fica cansativo para ser respondido, e eu acho que não seria respondido de uma forma coerente. Eu acho que às vezes vai só marcando alguma opção. Então, o mais breve possível também, né? Então, defina para mim o que é questionário longo e o que é questionário breve. Vai ser mais direto no assunto. Você gostaria de assistir vídeos ensinando que coisas? Põe as opções, não indo dando uma volta assim por cima, até chegar no assunto. Eu acho que quanto você perguntar direto na lata, acho que aí seria respondido de uma melhor forma. E não seria um questionário cansativo, chato de ser respondido, eu acho. Eu acho que muita gente vai olhando, muita gente nem olha qual a primeira pergunta. Muita gente arrasta e vai até ver até o final. Tanto tamanho que é o questionário, dependendo do tamanho, fala, nem vou responder isso, só o tamanho. Então, eu concordo em parte com o que você está dizendo. Mas como nós vamos poder chegar no meio termo? Você sugere um questionário com 2 perguntas? Não, 2 perguntas não é grande para mim, de 20 perguntas para cima, que eu acho. Então, mas aí você tem quanto tempo para responder um questionário? Você acha que é muito? Para mim responder, eu não tenho problema nenhum, não. Eu falo. Não, eu não estou perguntando para o Felipe agrônomo, estou perguntando para o Felipe que tem uma experiência de campo, que tem convivência com o produtor rural, que é de família de agricultura e que está analisando o público que você vai atender depois que você se formar.
Uhum. Observando esse público, Felipe, você acha que um questionário de quanto tempo ele é um questionário adequado? Para ele dedicar o tempo dele em responder perguntas. Um questionário de tempo ou em perguntas, você quer saber? Primeiro tempo. Um questionário que possa ser respondido entre 5 a 10 minutos. Eu acho um questionário que não é um questionário longo, não é cansativo. Querendo ou não, eu acho que o produtor mesmo não tem muita paciência Eu com concordo com você. Principalmente os mais velhos. Porque eles têm sim. essa dificuldade. Concordo com você, E às plenamente. vezes, se eles começarem a empananar em algumas perguntas, assim, eles vão estressar, vou responder isso aqui mais não. Isso aí é perceptível também. Tá, então você está falando entre 5 e 10 minutos. Agora vamos falar em termos de perguntas. Você falou em 20 perguntas no máximo. Isso. Perfeito, concordo com você, Felipe. Alguém quer falar mais a respeito disso? Eu Eu acho que. concordo. Ah, pode falar, Júlia. Pode Pode falar, falar. Júlia. Eu acho que, tipo assim, nisso que é bem-vindo ter algumas perguntas que sejam meio que fechadas, porém com margem do produtor, ou sei lá, quem esteja respondendo, tipo, dar a sua opinião também, porque aqueles que não querem passar muito tempo respondendo o questionário, provavelmente eles vão assinalar uma opção pré-estabelecida, né? E Uhum. aqueles que também, tipo, quer depositar um Querem maior detalhar? tempo fazendo, eles Eles também têm a detalham. possibilidade. Pois é, concordo. Dominique. Ah, eu ia falar que, tipo, que eu concordo com o que o Tossani falou, sabe? Em Uhum. relação a não ser um formulário muito grande e de ser num tempo mais curto para poder responder. Porque às vezes, tipo, eu mesmo, se alguém me manda um formulário, eu faço igualzinho o que o Tossani falou, eu vou lá ver o que tanto de pergunta que tem. Porque às vezes, no tempo que eu tô tirando ali agora, não vai dar para me responder todas aquelas perguntas. Então eu tenho que, tipo, meio que me organizar um pouco melhor para poder responder aquilo depois, sabe? E por Entendi. deixar para responder depois, às vezes esquece e não responde mais. Então eu Tá. acho que tem que ser um formulário mais tranquilo, assim, Uma também para pergunta, responder. então. Uma pergunta. Uhum. O questionário da firma anterior tinha quantas perguntas? Eu acho que Ixi, 11, se eu tô lembrado aqui. 11 perguntas. é. Entende? Então, Uhum. eu concordo plenamente com o que vocês estão falando. Acho que o Tossano tem razão, a observação da Júlia também, a observação sua, Dominique, também. Porém, eu gostaria muito que vocês pegassem tudo isso que nós estamos conversando e analisassem o que vocês fizeram. Ver se o que vocês fizeram está condizente com o que nós estamos falando agora. Obviamente que não, porque muita coisa nós desenvolvemos agora. Mas eu gostaria que vocês analisassem o seguinte: ah, esse, esse, essa estruturação, ela permite que pessoas, a Júlia já disse, que se quiserem preencher alguma daquelas alternativas que já estão ali para marcar, isso faz com que as respostas sejam mais rápidas para aqueles que não querem dedicar muito tempo. Porém, eu estava falando isso mais cedo, e é importante que os itens que estão ali já assinalados, eles sejam construídos por vocês. Então é importante vocês juntarem, pegar a experiência de todo mundo e aí definir. Olha, nós vamos fazer uma pergunta sobre tecnologia de aplicação. Eu acho que tecnologia de aplicação é um assunto interessante. Tá, mas qual assunto dentro da tecnologia de aplicação nós vamos colocar alternativas? Diluições, armazenamento de produtos, nós vamos falar sobre mistura de tanque, nós vamos falar sobre calibragem de equipamento. Qual o assunto dentre esses para vocês colocar? Então vocês colocam uma pergunta e os assuntos. E embaixo, outra alternativa. Alguma sugestão? Sabe? Aí a construção desses itens dentro de cada pergunta, vocês façam em grupo, por quê? Quanto mais amplo for, melhor. Quanto mais, vamos dizer assim, alternativas, não estou falando para fazer 20 alternativas, mas que sejam alternativas que direcionem, que permitam a vocês entenderem os apontamentos. Tá? Tranquilo para vocês?
essa discussão com relação a como construir o questionário, tá tranquilo para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Ô, Zé, eu posso fazer uma pergunta? Pode, Natália. Eu vi lá no questionário que tinha, por exemplo, algumas perguntas que era direcionado diretamente para a cafeicultura. Você acha legal a gente ter algumas especificações desse tipo ou Olha, não tanto? Natália, do questionário anterior, do questionário da turma anterior, o pensamento dos meninos foi o seguinte, e eu concordei com eles. É apenas a pergunta 10 que está focada no café. A pergunta 10 diz o seguinte: gostaria de conhecer mais em relação à cafeicultura sobre. Aí fala lá, fertilidade, manejo de parte aérea, poda, cultivar, relações de crescimento e produção, comércio, cafés especiais e outro, né, que é a última alternativa. Os meninos pensaram em fazer apenas uma pergunta sobre café, até mesmo porque o café já é um assunto bastante difundido. Isso foi um pensamento deles. E aí, naquela ocasião, quando se pensava em fazer um dia de campo sobre o fortalecimento da agricultura familiar, deixa eu até abrir aqui para poder pegar o slogan deles aqui. Só um segundo. O eixo foi fortalecimento da agricultura familiar. Não teve subeixo, eu não anotei. Sua propriedade, sua empresa. Não. Esse é o de vocês. Eu estou falando da classe anterior, sabe? O foco foi na agricultura familiar e eles pensaram em falar sobre fertilidade, conservação do solo e água, tecnologia de aplicação, culturas anuais e bovinocultura de corte. Esse assunto de fertilidade foi análise de solo e folhas em lavoura de café. Então, o pensamento deles foi assim: não vamos aprofundar apenas no café, vamos deixar amplo para que possa dar mais opções para as pessoas sugerirem, além daquilo que já está no dia a dia. Entendeu, Natália? Não sei se eu expliquei claramente. Sim, entendi sim. Entendeu? Guilherme, você quer falar? Aí, no caso, então, o senhor disse que o senhor sugeriu esses outros temas para fugir um pouco do dia a dia, né? O ano passado. Não, isso aí foi a decisão da classe. Entendi. Eu fiz com eles a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. Entendi. Só que agora a ideia do senhor não é fugir desse tema mais, né? Não, a ideia minha é fazer um questionário que permita as pessoas pensarem sobre tudo. Nós Não decidimos, só por exemplo. café. Exatamente. Entendi. Né? Pensar sobre tudo, não só, mas eu acredito que não seja, que não deva ser um dia de campo exclusivo sobre café. Até mesmo porque, conforme nós conversamos na última aula, qual é a realidade da agricultura familiar da nossa região? Qual é Vamos pensar assim, na nossa região, as propriedades, elas têm cultivo diversificado ou monocultivo? Diversificado. Diversificado em quais produtos? Depende da propriedade, mas existem vários. Café, Geral. milho, feijão. Mas isso aí, quando a gente pensa em agricultura familiar, isso aí é geral? Não. Não. Pois é. Qual que é o eixo principal do evento que vocês estão planejando? Eu andei um pouco nas estradas rurais aqui da região, aqui de Muzambinho, Nova Resende. O que a gente mais vê é café, mas aí a gente vê o consórcio bastante com milho, com feijão, com abacate. Então, o consórcio com abacate está crescendo agora. Uhum. O milho que planta no meio de café, ele é um milho que ele vai ser utilizado como venda mesmo, assim, igual o café? Não. Pois é. Então, a reflexão que eu quero que vocês tenham é a seguinte: nós temos basicamente agricultura familiar na região, né, com monocultivo de café. Propriedades que hoje
detêm ou estão baseadas na receita de um único produto, né? Isso é uma estrutura sustentável em termos ambientais, em termos econômicos? O que você acha? Economicamente, talvez. Para a pessoa, sim. Você acha que isso não leva a um risco muito grande de carregar todos os ovos numa cesta só? É o que está tendo muito relato agora, né? O preço do café está bom, mas agora o povo vai só plantar café. Com isso, o mercado tende a cair e as outras culturas também estão subindo e o povo não está plantando, né? E aí, o que pode acontecer, Tossani, daqui a um tempo, quando toda essa produção começar a chegar e, se porventura acontecer alguma questão com relação a safras muito altas, oferta muito grande, naturalmente a gente tem queda de preço, não é isso? E aí, além da oferta e demanda, né? É simples, é uma reflexão simples, gente. Hoje, para toda a situação que a gente reflete em termos de estabilidade econômica da agricultura familiar, tudo que a gente lê, todos os artigos que a gente lê, todos os estudos que a gente participa, apontam para um risco muito grande da manutenção de uma cultura só. Tá certo? Então, isso é um fator muito complicador. Se vocês fizerem estudo em agentes bancários, em linhas de crédito, quanto maior a diversidade de produção de uma propriedade, maior é a estabilidade financeira dela. Pois é, mas isso é um problema mais decorrente aqui na nossa região, não é? Porque eu vejo as outras regiões, há uma diversificação maior em relação a culturas. No mesmo lado, você está na estrada, de um lado você está vendo milho, do outro você está vendo soja, mais para frente você já está vendo outra cultura. Eu acho que não é mais diversificado, só aqui na nossa região, que está muito sobrecarregado em cima do café. Tossani, isso aí, eu percebo que isso acontece em função das questões de relevo, sabe? São poucas regiões, agora tem crescido bastante o cultivo de culturas anuais aqui, aumentado bastante essa mecanização, e um pouco isso tem mudado para agricultor, para produtores de grande propriedade e média propriedade, né? Propriedades com relevo muito inclinado, né, relevo irregular, montanhoso, a cafeicultura ainda, ela está... É na cafeicultura que está todo o peso. Em algumas regiões, isso aí realmente está acontecendo, porque a soja valorizou. Então, você pega para esse lado aqui, de Nova Resende, sentido Alpinópolis, sentido Furnas, muito cultivo de culturas anuais, concorrência muito grande por arrendamento de terra. Estrada Real. Exatamente, lá de Carrancas, está acontecendo muito. Isso está acontecendo muito. Madre de Deus, Andrelândia, Baipendi, porque lá está acontecendo muito isso. Mas agora, a gente vê... pode falar. A gente vê nessa questão da estabilidade, né, para não correr muito risco, mas também tem a questão da monocultura como, claro, você correndo mais risco, mas uma chance maior de crescimento inicial, né? Então, porque você tem uma dedicação e especialização naquela produção. Mas em termos de agricultura familiar, Guilherme, quando a escala de produção é menor, o risco é muito grande. Sabe? O risco é muito grande. E isso é uma questão que a gente tem que apontar sempre e entender que, enquanto orientadores, enquanto consultores, enquanto técnicos de campo, a gente tem que compreender o perfil social do público para que a gente possa fazer uma orientação técnica coerente com todas essas questões. Então, quando a gente pensa hoje em agricultura familiar, olha, eu falei isso para vocês na última aula, se a gente pegar livros que falam sobre as questões sociais da agricultura de muitos anos para cá, 1930, 1940, 1970, no plano de renovação de cafezais, toda a situação está escrita assim: a agricultura familiar ela é a mais sustentável ou a mais estável economicamente, pois
na propriedade são produzidos vários produtos. Então não carrega aquele ditado, não coloca todos os ovos numa cesta só. O agricultor familiar, ele teria condição de produzir o café, no tempo que ele não está produzindo café, ele poderia estar trabalhando ali com uma outra cultura, o mel, por exemplo, apicultura, ou uma fruta, ou uma hortaliça. Isso seria o desejável. O que nós percebemos hoje? Nós percebemos pessoas que têm a propriedade rural, se dedicam por um período naquela propriedade para fazer o cultivo, e nos outros dias trabalha para outras pessoas, como prestação de serviço. Isso é uma realidade grande hoje. Sabe? E aí, deixa de explorar o potencial da agricultura familiar, que a mão de obra é a da família. E volta isso lá nas bases, vamos voltar esse estudo lá nas bases da criação do processo extensionista do Estado de Minas Gerais em 1948. Saindo daquele período de 48 a 52, passando pelo período de Revolução Industrial, Revolução Verde, o êxodo rural decorrente disso. Então, hoje, tudo caminha para voltar a situações daquele jeito, porém, com alto nível tecnológico, mesmo em pequena escala. Uma questão que a gente tem que pensar, a agricultura familiar, ela não é menos tecnificada. A agricultura familiar não é uma agricultura menos capaz. A agricultura familiar, ela é uma agricultura que produz em menor escala. Mas nem por isso ele tem que ficar, não pode adubar com adubo de liberação lenta. Nem por isso o agricultor familiar não pode ter acesso a um sistema de irrigação de altíssima tecnologia. Esse tempo atrás eu estava conversando com o pessoal da Pinhalense, da Palina, essa turma a gente esteve conversando aqui. Eu falava para eles assim, gente, hoje vocês têm tecnologia para atender qualquer nível de produtor, qualquer tamanho de propriedade. Vocês têm tecnologia para atender desde aquele produtor que produz 200 sacas, 300 sacas, aquele cara que produz 30 mil. Ele falou, Marcos, nós temos. Pois é. Agora, o produtor tem que entender que ele pode ser atendido. O produtor tem que estar ciente de que que estão disponíveis tecnologias que ele pode ter acesso. Porque o que está na mente dos agricultores, principalmente os mais experientes, os mais velhos, é que alta tecnologia só grande produtor tem acesso. Tratores tecnificados, só trator grande de grandes áreas. Sistemas de irrigação, unidade de processamento de café, tudo isso só grande propriedade não é. E o agricultor familiar também tem acesso a possibilidades de adoção de tecnologias, de ponta. E ele não vê isso. Ele, na realidade, ele desacredita que ele é capaz. Por conta da primeira aula que eu falei para vocês. E essa questão da diversificação da propriedade, para mim, ela é um ponto crucial quando a gente pensa na estabilidade da agricultura familiar. Eu, Zé Marcos, eu trabalho com café. Eu sei café. Eu não sei milho, não sei soja, não sei cana. Posso aprender. Mas se alguém perguntar para mim, Zé Marcos, que doença é essa no feijão? Que doença é essa no milho? Que praga é essa da cana? Eu pouco vou saber. Mas nem por isso eu vou falar para vocês que o café é a melhor alternativa de sustento das propriedades. Não, o café faz parte. O café deve fazer parte de uma propriedade que, para ser mais estável, para ser uma propriedade que tenha uma condição ecológica até melhor de produção, o café tem que fazer parte de um sistema diversificado, onde não vai pode até ser o produto principal, mas não o único. Percebam que nós estamos falando para um público que nós queremos atender, que vocês já definiram de ser agricultura familiar, que é aquele público que hoje está mais à margem das informações. Isso já foi definido.
O tema do dia de campo é fortalecimento da agricultura familiar, isso também já está definido. Agora nós queremos fazer um questionário onde os produtores possam apresentar respostas que apontem não apenas a café, café também. Nós não vamos falar assim, não, café não entra, café entra também, mas ele entra com o mesmo peso, ou com a mesma importância, ou com o mesmo interesse, vamos dizer assim, nem peso nem importância, mesmo interesse de todas as possibilidades que esse cara pode ter na propriedade dele. E esse instrumento de apontamentos, esse questionário que eu propus que vocês fizessem, é exatamente para poder garimpar isso, levando em consideração o nível de escolaridade, levando em consideração a maior dificuldade dos mais velhos em preencher um questionário via Google Forms, que às vezes, que em muitos casos, o exemplo que a Dominique deu, ele vai ter que ser empregado, onde vocês vão pegar 10 questionários e vocês vão aplicar nos vizinhos, nos familiares, e depois vocês vão transcrever para o Google Forms. Isso vocês vão fazer muito, gente. Quando vocês estiverem trabalhando, muito, muito, muito. Vão ser poucas situações onde vocês vão receber a informação já definida, prontinha, certinha. É muito importante que haja que vocês tenham essa visão para realmente fazer um instrumento, fazer um questionário que atinja, né, que chegue a essas pessoas e que permita que essas pessoas tragam para nós os seus apontamentos. Porque a eficiência desse questionário vai determinar a precisão das respostas em termos de tema, com relação aos temas que vocês vão fazer. Alguém quer fazer alguma consideração? Bernardo, eu coloquei no meu grupo agora há pouco tempo, depois se o senhor quiser dar uma olhada e comentar, a gente priorizou pela questão estruturada, igual você estava falando no início da aula. Ah, vocês postaram aqui, né, Amanda? Deixa eu abrir aqui. Amanda. Tá abrindo aqui já, tá? Amanda Moraes, Medeiros, Ana, Bárbara, Camila, Carlos e Júlia. Assim, dando uma olhada por cima, Amanda, eu gostei. Eu gostei do trabalho de vocês, viu? Certo. Teve uma pergunta sobre gestão que a gente priorizou por manter ela, porque como a gente discutiu na aula passada muito sobre gestão, sobre esse aspecto do produtor enxergar a propriedade dele como uma empresa, como eu acredito que por ser uma turma nova vai alcançar um novo público, talvez seja de interesse em falar. Eu não achei essa pergunta aqui. Você colocou ou não colocou? Coloquei, ela é a 5. Ah, pergunta 5. Você costuma fazer curso de produção? Ah, legal. Isso. Então, e são apontamentos. São apontamentos, sabe? Então, eu gostei do material que vocês mandaram, viu? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos finalizando essa discussão e juntando tudo que vocês trouxeram, todas as opiniões, e eu confesso para vocês, opiniões muito boas. Eu gosto dessas discussões. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Vocês terão mais alguns dias aí para que vocês possam dar uma reorganizada na proposta de questionário de vocês, segundo o que nós conversamos. E aí, cada grupo se reúne, decide se vai ser estruturado, semi-estruturado, aberto, pode continuar. A autonomia de vocês. Eu acho que eu precisava de um material para poder ver a visão de vocês, ter a visão do que vocês estão fazendo. Eu já consegui ter ela com o que vocês mandaram. Acredito que algumas coisas têm que ser melhoradas. E com essa conversa de hoje, vocês tiveram também alguns apontamentos que vão ajudar
na forma com que vocês vão finalizar esse questionário. Tá? Então, eu vou dar para vocês mais um prazinho. Eu acredito que o que está lá no documento, vamos colocar para a semana que vem, para que vocês tenham isso finalizado, e nós vamos atrasar uma semana essa programação. Eu vou atualizar o documento daqui a pouquinho, com vocês agora na tela. E aí vocês dão uma adequada nesse material de vocês em função da nossa conversa de hoje. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa nisso? Perfeito, né? Sem dúvidas. Tudo certo, Zé. Tá bom. Eu vou abrir aqui o roteiro. E vou projetar o roteiro. Bom, hoje, dia 17, ou 3. Estão vendo aí o documento, né? Roteiro para organização de campo virtual, eixo de trabalho e fortalecimento da agricultura familiar. A sugestão que foi dada lá, como é que é mesmo? Eu não lembro, na última aula. Sua propriedade, sua empresa? Foi isso que foi falado? Foi. Isso permanece? Alguém tem mais? Ah, está aqui embaixo. A sugestão está aqui embaixo. Sua propriedade, sua empresa. Alguém quer sugerir algum outro? Alguém pensou em algum outro subtema aí, subeixo? Fortalecimento da agricultura familiar. Sua propriedade, sua empresa. Ou fortalecimento da agricultura familiar. Alguma outra informação? Alguém pensou? José, com esse tema aí, seria voltado ao produtor agregar mais valor no seu produto? Pode ser um caso? Então, isso poderia ser pode ser alguma coisa assim, tanto no eixo quanto aqui nos temas embaixo. Mas a agregação de valor ao produto, como que nós poderíamos colocar isso? Eu vejo muita gente já torrando seu café, vendendo, em vez de exportar diretamente para um cooperativo. Ao invés de vender café cru, está vendendo café torrado. Isso. Isso é uma estratégia de... Estratégia de quê? Aumento da rentabilidade? Aumento da lucratividade? Qual que é o termo? Vocês já tiveram essa disciplina de administração rural? Melhoria da renda? Então, Sânia, o que é isso? Você está dizendo assim, o produtor, quando ele torra o café dele, ele busca o quê? Agregar valor é ter uma renda maior do que fosse vendendo para outros canais, né? Agregação de valor. Agregação de valor? Sim. Tá. Vamos pensar em mais um. Só agregação de Acho que, valor? de certo modo, também é diminuir a dependência que ele tem, né, de terceiros para conseguir colocar o produto dele no mercado. Diminuição da dependência e dos atravessadores. Isso? É isso, Júlia? Atravessadores é o termo que você quer falar? Acho que seja isso, sim. Perfeito. Vamos pensar em mais uma coisa. O que de alguma forma colaboraria
para o fortalecimento da agricultura familiar? Vamos pensar em fazer pensamentos gerais. Associação entre vários agricultores familiares, eu acho que Como que nós podemos chamar isso aí, ô Tossani? aí, Associação de comunidade, diz o Otávio. Cooperativismo, né? Mas na sua pura essência, porque hoje em dia. Então, mas vamos colocar talvez aqui, ó, o cooperativismo e o associativismo. Opa, associativismo. Assim que escreve mesmo? É, né? Associativismo. Ou não? Acho que é assim. Tá bom. Tá, fica aí. Se vai aparecer o erro. Ah, não tá certinho. Ver se vai aparecer o erro. É isso mesmo, vem de sociedade. isso aí mesmo. É, isso aí, não tinha dúvida nenhuma. Só estava testando vocês. Pra saber se vocês sabem escrever associativismo. Porque eu sabia, mentira. Ó, associativismo e cooperativismo. Nós podemos pensar isso aqui em organização rural. Isso que poderia vir para cá, organização rural. A organização rural, a gente pensando em termos de cooperativismo, associativismo, pensamos em ter isso aí fora da propriedade, quando a gente pensa em grupos de produtores, e associação e organização rural, quando a gente pensa dentro da propriedade, fazendo gestão e análise de custos, fazendo essa questão também de empreendedorismo em novos mercados, essa questão da utilização do crédito rural, tudo isso está aqui dentro, não está não? Vocês acham que a gente pode pensar nisso? Pensar, por exemplo, hoje, o agricultor familiar, ao nosso ver, é lógico que nós estamos com um olhar de... Eu estou com um olhar de fora, porque eu não sou agricultor familiar. Sou professor aqui. Vocês são de famílias, muitos de vocês são de famílias de agricultura familiar. De agricultores familiares. Vocês têm muito mais embasamento para dizer do que eu. A propriedade rural, ela, ou melhor, todo esse arranjo produtivo no qual vocês estão inseridos, no qual a nossa região está inserida, as propriedades participam de organizações, as propriedades estão organizadas, as propriedades são sustentáveis, são diversificadas. Compreende? Esse pensamento que a gente tem que ter quando vai bolar uma frase. O que nós queremos, o que a gente pensa em abranger nesse evento? De maneira ampla, porque o apontamento vai ser via questionário. Podia colocar algo como conhecimento e inserção de novas tecnologias. Tecnologias. Inovação, talvez? Inserção de novas tecnologias poderia ser substituído por inovação. Vamos colocar aqui embaixo. Inovação. Inovação. Esse conceito de inovação, ele está, vamos pensar nas propriedades familiares da nossa região que trabalham com monocultivo de café. Essa inovação, ela está relacionada apenas ao café ou pode ser pensada em termos de novas culturas? Hoje muito tem se falado de cultivo de abacate em lavoura de café, consórcio de café e abacate. Nós estamos percebendo, por exemplo, não sei quem falou, acho que foi o Tossani, o Guilherme, que falou do abacate, que falou da soja, que falou do milho.
Agora, vamos pensar no milho, no cultivo de milho tecnológico. Não é aquele cultivo para poder tirar o espiguinho para tratar da galinha no fundo da horta. Um negócio que vai gerar um produto que a pessoa pode melhorar a renda da família com aquele produto. Estou falando que esse milho que é cultivado no meio do café ele não é importante. Ele é importante porque ele vai alimentar a galinha e ele pode vender galinha caipira. Mas isso tem que acontecer de uma maneira organizada. E isso vai dentro de um conceito que nós estamos conversando de diversidade, de diversificação do processo produtivo. Que isso também leva ao aumento da sustentabilidade, ao aumento da estabilidade financeira de uma propriedade rural. Quer dizer, o produtor não precisa vender só café. Ele pode vender galinha caipira, ele pode vender o mel, ele pode vender alguma hortaliça, ele pode vender fruta. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Eu estou muito quietinho. O que nós podemos colocar no item 7 aqui? Nada, gente? Colocar nada? Nós três cansa, né, Natália? Pensamento tem que pensar, tem que ficar pensando muito, cansa. Mas é importante a gente, sabe, eu tenho uma estratégia que eu gosto muito de trabalhar, que é chamada de tempestade de ideias. Hoje, tempestade de ideias, né, muito bem pensado em toró de parpite ou brainstorm, né? É um negócio assim também, fica bonito, né, o nome chique. Tem até aplicativo para fazer isso. Eu mando um link para vocês aí numa página, e vocês vão colocando as ideias, e aí esse programa, essa página, esse site, vai organizando isso aí em palavras que vão crescendo quanto mais citadas forem. É muito interessante isso, muito bonito. Mas nós vamos fazer falado mesmo, sabe? Nós vamos fazer falado. Eu quero que vocês falem mais, nós precisamos falar, eu preciso que vocês falem para poder a gente ter a oportunidade de pensar. Veja, eu estou fazendo com vocês a mesma dinâmica que o questionário que vocês estão pensando deverá fazer com quem vai responder. Vocês estão percebendo que se eu colocasse 10 alternativas para marcar, seria menos cansativo do que deixar aberto e ficar instigando vocês a pensar? Isso é a diferença de pergunta fechada e pergunta aberta. A pergunta fechada responde mais rápido, a pergunta aberta responde mais depressa, mais lento, mais difícil responder. Mas ela leva a um pensamento mais amplo. Só que cansa. Eu estou fazendo com vocês exatamente a mesma coisa. Pergunta aberta ou pergunta fechada? Seria muito mais fácil se eu colocasse alternativas para vocês aqui, não seria? Mas como vocês são a turma que está pensando nisso agora, a gente tem que fazer a massa cinzenta pretejar. Para sair fumaça, igual sai fumaça quando escolhe o Papa. Vai pensar tanto que a massa cinzenta preteja. Vamos pensar. Fortalecimento da agricultura familiar. Sua propriedade, sua empresa. Agregação de valor. Diminuição de dependência dos atravessadores. Vamos pensar sobre isso aqui. Ó. Quem falou isso aqui? Foi a Júlia? Foi quem? Eu não lembro. Acho que fui eu mesmo. Ô, Júlia, vamos explorar isso aqui um pouco mais. Como seria ações para orientar o produtor para ele diminuir a dependência dos atravessadores? O que seria isso? O que você pensa nisso? Talvez, tipo, dar um maior conhecimento para ele acerca de gestão e de conhecimento do mercado, talvez. Porque eu acho que, às vezes,
Isso que você está falando aqui no item 3 pode estar contemplado aqui embaixo. Gestão, análise de custos, empreendimentos e novos negócios, novos mercados. Abrange, né? Abrange, né? Pois é. Agora, eu gostei demais disso aí. Mulheres na linha de frente de cultura familiar. Vou colocar aqui. Outra coisa também que, tipo, eu acho Peraí, não dá ideia ainda não, peraí. Nós vamos explorar o que você falou para trás, porque ainda estou pensando. Peraí, você segura essa ideia. Peraí. Como que nós vamos colocar em uma palavra diminuição de dependência de atravessadores, gestão, análise de custo, empreendimento aos mercados? Sucessão familiar. Então vamos explorar isso melhor. Como nós colocaríamos isso aí de subtítulo? Então, dá ideia, Júlio, dá ideia de novo, fala de novo. Algo como independência, alguma coisa? Independência comercial, não sei. Independência. Eu acho que isso aqui é gestão. Eu acho que... Está na gestão. Está na gestão do empreendedorismo aqui. Não sei. Ó, sucessão familiar é um negócio top. A questão das mulheres na linha de frente da agricultura familiar pode ser explorado. A inovação como novas tecnologias, eu acho que isso aqui está muito próximo. Inovação. Outra coisa também que eu acho, tipo assim, consolidação de práticas básicas. Porque a gente, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente quer inserir novas tecnologias e mudar o processo produtivo para produzir mais, tipo, tem produtores que ainda assim não realizam uma análise de solo todo ano. Tem gente que não acredita. Não faz monitoramento de pragas e doenças. Tem gente que não acredita que calcário funcione. Né? E o fertilizante é tão caro hoje em dia, tipo, o mínimo que as pessoas poderiam se conscientizar de fazer. Acredita no adubo e não acredita no calcário. Isso aí eu conheço gente que fala para mim. Tem gente que fala para mim, professor, não aplica. Serve para nada. Nossa, e tipo, engraçado é que é um insumo que a gente tem bastante aqui no Brasil, o custo não é tão caro quanto o fertilizante, e aumenta, tipo, muito a eficiência do fertilizante, que já é caro, né, que o Brasil exporta. Eu acho que essa sugestão sua aqui, ela é muito interessante. Consolidação de práticas básicas no campo. Olha quanta coisa nós já pensamos hoje. Vai cansando, né, Natália? Mas olha quanta coisa. Agora, nós vamos escolher, vamos dessas 8, de todas essas aqui, inclusive, ó. De todas essas aqui, vamos colocar todas juntas. Opa. Isso. Vamos colocar todas essas aqui juntas, num grupão, para poder a gente, dessas aqui, a gente tirar o que vai ser o detalhamento do eixo. Foi falado, ó, sua propriedade, sua empresa. Isso aqui traz uma questão de gestão muito clara. Né? Gestão muito clara. Então, tá aqui, ó. Já está contemplado. Agregação de valor. Agregação de valor, nós podemos colocar em segmento agroindustrial. E também alguma coisa com relação à inovação. Diminuição de dependência de atravessadores. Eu acho que está aqui. Organização rural. Associativismo. Cooperativismo. Sucessão familiar, tá certo. Conhecimento e inserção de novas tecnologias e inovação.
Como nós podemos pensar nisso aqui? Olha, Júlio, você falou da consolidação de práticas básicas, e aqui tem um item que fala de novas tecnologias. Vamos colocar aqui, novas tecnologias. Novas tecnologias para a agricultura familiar? Novas tecnologias disponíveis? Como nós podemos colocar isso? Novas tecnologias. Tipo, no sentido que eu disse, por exemplo, novas tecnologias em questão de que elas acabaram de ser desenvolvidas, não novas tecnologias para tipo, inserir na... Por exemplo, que nova tecnologia você diz, por exemplo? Nanoparticulado? Se bem que... Novas tecnologias, por exemplo, fertilizantes de liberação lenta. Isso é uma nova tecnologia. Porque tipo, eu achei muito interessante aquilo que você falou, que, tipo assim, as pequenas propriedades não necessariamente não são tecnificadas, mas sim produzem em pequena quantidade. Então, eles também podem ter acesso a essas tecnologias. Mas muitos não acreditam que aquelas novas tecnologias apresentadas no Globo Rural são adequadas para a agricultura deles, porque eles se acham menos que os grandes. Isso é uma coisa que não existe. Ou melhor, existe, mas não está certo. Todos são iguais. Eu acho que, tipo assim, a agricultura familiar e as pequenas propriedades, assim, é uma coisa muito diversa. Não tem como colocar ela numa caixinha. Você falar assim, ela é pouco tecnificada ou ela produz pouco. Isso. Hoje em dia, com a tecnologia que existe, dá para produzir bastante. Pois é. Então, é nesse conceito que eu quero que vocês me ajudem a pensar em como escrever no item 5. Novas tecnologias. O quê? Entenderam qual que é o pensamento? O conhecimento e emprego de novas tecnologias, porque aborda tanto as tecnologias novas que estão saindo, como você inserir uma nova tecnologia que antes não existia naquela propriedade. Que eu acho que vale tanto para esses dois vieses, entendeu? Tipo assim, se uma propriedade não tinha aquela tecnologia e você coloca aquele manejo novo ou aquela tecnologia nova, vai ser uma nova tecnologia para aquele produtor. Agora, tipo assim, a gente também pode encarar como nova tecnologia uma tecnologia que foi desenvolvida recentemente, entendeu? Entendi. Conhecimento e adoção de novas tecnologias. Ficou legal? Uhum. Perfeito. Esse negócio de levantar a mão, eu não... Deixa eu acompanhar aqui. Quem fez mão levantada? Ana Carolina. Fui eu, Zé. Opa, então pode falar também. Uma dúvida. Tipo assim, pra gente escolher essa frase, a gente já não tem que ter os temas que a gente vai usar? Por exemplo. Isso tudo é meio simultâneo, entende? Isso aqui a gente pode mudar. A gente pode mudar. Isso aqui nós só estamos colocando uma ideia do que nós queremos fazer para poder auxiliar a agricultura familiar a se fortalecer. Eu entendo o que você está dizendo. Então, porque às vezes, por exemplo, se a gente já aplicar o questionário e ter uma ideia dos temas que a gente vai falar, para a gente fazer o subtítulo, vai ficar muito mais fácil, porque a gente vai saber o que a gente está abordando para a gente poder usar, entendeu? Entendi. Porque às vezes, por exemplo, a gente fala que o subtítulo vai ser Mulheres na linha de frente da agricultura familiar, mas nenhuma palestra, nenhum vídeo vai abordar esse tema, entendeu? Então, às vezes, não faz sentido ter esse tema. Concordo. Então, vamos fazer o seguinte? Eu concordo. Vamos fazer o seguinte, então. Diante da sua sugestão, eu queria reduzir esses 10 itens para 8 itens. Esses 13 itens para 8. Porque aí os grupos fariam perguntas, uma pergunta específica para cada tema, para cada item. Entenderam? Então, tipo, o nosso questionário agora, tipo, a gente vai ter que fazer 8 perguntas. Ele passa a ter um direcionamento. Não, eu estou propondo.
É uma proposta, ele passa a ter um direcionamento. Vamos dizer que vai ter 10 perguntas. Vamos reduzir isso aqui para 10 perguntas. Eu O que acho eu que estou fica querendo bom fazer? desse jeito. Fica legal, né? Beleza, então vamos trabalhar nisso. Sua propriedade, sua empresa, eu acredito que esteja dentro de gestão e análise de custo, empreendedorismo e novos mercados. Talvez isso a gente possa juntar, não pode? Gestão e análise de gestão da propriedade, análise de custos, empreendedorismo e acesso a novos mercados. Isso aqui pode ter um item? E ele substitui sua propriedade, sua empresa? Eu quero que vocês me ajudem a pensar em 10, em colocar esses 12 itens que estão aí em 10, e cada um deles vai virar uma pergunta no questionário que vocês vão fazer, ou vai fazer. Diversificação da produção. Olha, consolidação das práticas básicas e otimização dos recursos da propriedade pode ser pensado junto? O que é essa 8 aí, Zé? Essa consolidação de práticas básicas? Não Isso entendi. aqui é uma sugestão que eu acredito que foi a Júlia, não sei, não me lembro, falando o seguinte: tem muita gente, Tainara, que não acredita em calcário, tem muita gente que não faz coisas que nós hoje sabemos que é básico. Por exemplo, a amostragem de pragas. Tem muita gente que aplica produto em lavoura de café sem ter quantificado o nível populacional daquela praga ou daquela doença. E isso é uma prática básica. E as pessoas, mesmo sendo básicas, mesmo sendo importantes, não fazem. Tem gente que não faz análise de solo todo ano. Tem gente que não faz análise de folha em café. Tem gente que não faz uma cultura de inverno para poder fazer palhada para o plantio de primeira safra, para o primeiro plantio da safra. Isso não é uma prática básica em sistema de plantio direto? Fazer palhada? E tem gente que não faz. Tem gente que simplesmente planta a cultura de primeiro ciclo, a cultura de segundo ciclo e deixa a terra em pousio. Enquanto nós já sabemos, vocês também já sabem, que em sistema de plantio direto nós temos que trabalhar com até terceiro ciclo, quando é possível. E o pousio da área, ele não é recomendável. Não é isso? Você entendeu, Tânia? Entendi, mas tipo assim, essa palavra consolidação, não sei, porque isso vai ser os temas, não vai ser? Não. Para a gente ter um direcionamento. Isso aqui vai ser os eixos que vocês vão fazer as perguntas. Tá, mas isso é pra gente gente vocês. utilizar. Vocês. Ah, tá. O que você pensa? Numa palavra diferente? Consolidação? Mas eu não sei sugerir outra. É porque, tipo assim, se fosse para o produtor ler isso, meu pai, por exemplo, ele ia ler isso, ele não ia entender o que tá querendo dizer, entendeu? Isso é para nós. É para vocês elaborarem as questões, tá? Uhum. Agora entendi, mas eu não sei sugerir outra palavra. Produção familiar. Entendi. Vamos pensar. Diversificação da produção. Acho que esse de diversificação da produção pode entrar junto ali com o 2, não pode não? Eu pensei exatamente nisso, viu, Domingos? E agregação de valor ao produto agrícola. Então vamos pensar, nós chegamos nos 10. Esse 1 fica assim mesmo? O que nós vamos perguntar dele? Ele não está dentro da gestão? Não está dentro disso aqui? Eu acho que entra. Acho assim.
É que esse nome é um nome tão legal. Não, é legal. É um nome que ficou legal. Eu não vou apagar ele do eixo. A gente pode pensar nele depois nesse momento que você sugeriu, entendeu, Domingos? Aham. É porque eu acho que quando foi sugerido esse, era como se fosse um subtítulo do dia de campo, entendeu? Tipo, fortalecimento da agricultura familiar, 2 pontos. Sua propriedade, sua empresa. Não como um direcionamento, Eu entendi, exatamente. Foi esse contexto mesmo. Ó, diversificação da produção agrícola. Agregação de valor do produto. Zé, dentro ali do número 6, sucessão familiar. O que a gente pergunta de sucessão familiar? Então, Porque eu não consigo pensar. quem sugeriu isso? Foi o Guilherme? Foi o Hernani. Foi o Hernani. Hernani, o que você quis dizer com isso? Tipo assim, muito mais aqui pro meu lado. Tem muita gente que tá saindo da roça, principalmente os mais jovens, está ficando só as pessoas mais de idade. Daí a gente podia perguntar o que pode ser feito para essas pessoas ficarem na propriedade. Tá, tentar entender por que o jovem está saindo. É nesse sentido aí, mais ou menos. Eu vou fazer uma mudança aqui, peraí. Meninos, eu vou dar uma pensada nisso aqui e depois que eu fechar uma ideia geral, eu disponibilizo na plataforma. Mas eu acho que nós já esgotamos essa discussão agora. Já tem muito tempo que nós estamos aqui. Mas, de toda forma, já valeu muito a sugestão de vocês, viu? Valeu mesmo. E conseguiu evoluir bastante. Eu vou pensar nesses 10 itens aqui e já disponibilizo para vocês os itens, os eixos, os assuntos que vocês vão fazer as perguntas. Tá? Para fazer essa revitalização do questionário. Para poder finalizar essa nossa conversa, isso aqui nós estamos fazendo. Eu preciso desses nomes aqui, ó. O que vocês definiram em coordenação geral? O Zé, coordenação geral vai ser a Carla. Carla Beatriz? Isso. Carla Beatriz, perfeito. Coordenação das equipes. Vai ser a Tainara. Certo? E eu, Natália. Perfeito, Natália. Tem você de Natália, Natália? Só. Tá bom. E coordenação de divulgação? Vai ser a Dominique e a Graziela. Graziela com Z? É. Graziela. Muito bem. Então, pessoal, deixa eu ver o que ficou definido para a aula de hoje. Vou abrir aqui a disciplina para poder lembrar. Definimos para a aula de hoje. Só um segundo. Eixo de trabalho, proposta de questionário, 5 coordenadores. Perfeito. Então, em termos do que está programado, nós vamos ficar aqui. Eu vou dar a resposta para vocês. Vou postar esse documento, a versão agora atualizada. Eu vou postar ele na plataforma. Eu queria reforçar aqui para vocês esse evento. Eu até marquei ele no grupo agora.
coloquei ali uma mãozinha apontando, é um evento que vai acontecer dia 23 de março. Eu até coloquei um áudio falando dele. Duas coisas importantes. O modelo com que eles vão fazer, certo? Eu até já conversei com algumas pessoas que vão participar. Né? Está sendo encabeçado pelo Everton. O Everton estudou aqui no Instituto sobre fermentação de café. O modelo com que eles vão fazer. É um seminário, mesa redonda, com a moderação e as perguntas abertas pelo YouTube. Tá? O formato é importante para a nossa disciplina de extensão, que é um tipo de evento online, né, que pode ser feito nesse momento e em momentos futuros. Mesmo depois que passar a pandemia, nós estamos tendo muito aprendizado dessas ferramentas de internet. E com relação ao conteúdo, viu, gente? Esse conteúdo vai ser muito importante para nós na disciplina de café. Queria ressaltar isso. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? Mais alguma consideração? Nós podemos já encerrar a aula? Ô Zé, depois que você definir isso daí e postar para a gente, aí depois a gente vai abrir uma nova discussão para definir os temas? Depois que eu definir isso aqui, Natália, eu vou dar uma definida, fechar isso aqui agora, né, talvez colocar mais uma sugestão, ou tirar mais uma sugestão, dar uma lapidada final, e vou passar para vocês os assuntos que serão pesquisados por vocês por meio do questionário. Tá certo. E esses assuntos, em cada um desses assuntos, vocês vão fazer uma pergunta ou duas perguntas, vocês vão ficar à vontade. Cada grupo vai ter a sua autonomia, para em cada item fazer uma pergunta, duas perguntas, três perguntas, segundo tudo que nós conversamos, o que o Felipe falou, a questão do tempo, o número de perguntas, ótimo. Em cada um desses assuntos aqui, vocês vão ter vão destrinchar isso em perguntas e em itens, num questionário semi-estruturado, com apontamentos de marcar e alternativa de preencher, para que não seja nem só fechado, nem só aberto. Sim. Perfeito? Perfeito. Tranquilo, então. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de vocês. É muito bom fazer esse tipo de discussão, sabe? Isso também é um processo de aprendizado, viu? A gente não só... O processo de aprendizado não é só esse de o professor ensina e vocês acatam aquilo ali como a única verdade, e a agronomia não é só conta também, não. Isso também faz parte do curso. Esse pensar, esse enxergar o agricultor, esse pensar com a cabeça dele, sabe? E isso também faz parte da agronomia, que vocês vão vivenciar. E faz parte da nossa disciplina. Tá bom? Muito obrigado. Boa semana para vocês estão liberados. Obrigado, Zé.